A inteligência da percepção verdadeira. Tie Shokaku. Ensinamento: o que é a inteligência da percepção verdadeira? Meishu-sama. O principal na elevação é a inteligência da percepção verdadeira. É entender as coisas, mas não de modo errado. E o critério para isso são os ensinamentos. Quando se consegue pensar que o que está escrito nos ensinamentos, de uma forma geral, tem lógica, significa que a inteligência da percepção verdadeira está bem elevada. Existem pessoas que pensam, não consigo entender. Também há as que na hora acham que tem lógica, mas quando voltam para casa, se esquecem. Conseguir entender as coisas repentinamente significa que a inteligência da percepção verdadeira está elevada. Para se conseguir acertar que doença a pessoa tem através dos sintomas, é preciso que a inteligência da percepção verdadeira esteja elevada. Por isso, se antes entendíamos 5 coisas e ultimamente entendemos 6 ou 7, significa que a inteligência da percepção verdadeira está se elevando. Gosuji Roku, número 22, 1º de julho de 1953. Ensinamento: a relação entre salvação e lei. Meishu-sama. Quando se está de acordo com a lógica, Deus é amor. Mas, estando em desacordo com ela, Deus nada poderá fazer. Ele quer atribuir graças de forma ilimitada, mas o homem não tem qualificação para tal. Por exemplo, mesmo na questão monetária, Deus quer prover nossas carteiras, irrestritamente, mas não consegue, porque nelas existem coisas sujas. Portanto, basta limpá-las. Do mesmo modo, quando o homem quer que sua vida seja poupada, basta que, do lado humano, criem-se condições para que seja salvo. Como isso não é feito, e como da parte de Deus também existem regulamentos que não podem ser infringidos, ele não consegue salvar, mesmo que tenha vontade de fazê-lo. Myoshi Shu, número 22, de 26 de maio de 1953. Ensinamento: polindo a inteligência, tudo transcorrerá perfeitamente. O ensinamento está em meus textos e outros no jornal Eiku, número 238. Meishu-sama. Como foi lido agora, de certa forma, eu desenvolvo meu trabalho como se estivesse me divertindo. Não sinto que o faço sofrendo. É como uma diversão. Entre os muitos canon, existe o canon de ações divertidas. Eu trabalho como ele, e assim tudo corre bem. Quando trabalhamos sofrendo, por isso ou por aquilo, ou sem vontade, não dá certo. É esse ponto que nos difere das pessoas da sociedade de até então. O mesmo ocorre com os fiéis. Por isso, quando executamos tarefas contrariados ou com sacrifício, não sai nada que preste. Quando damos assistência a um doente e nos dirigimos à sua casa com alegria, a recuperação é sempre mais rápida e continuamos com a assistência domiciliar porque a pessoa logo melhora.
E por ser assim, é que é bom. Logo, quanto mais descontraídos, mais progressos teremos. Essa é a diferença e existe na sociedade atual. Entretanto, não sei por quê, o ser humano habituou-se e se mostra indiferente ao sofrimento, pensando que ele é natural. Comigo também tem acontecido sempre, mas quando as coisas não vão como quero, percebo que eu estava fazendo com sacrifício. Então largo tudo e faço outra coisa. O fator tempo também é muito importante. Mesmo o que parece dar certo e ser até um bom projeto, não sairá de acordo com o nosso desejo se a época for prematura. Não porque o que vai ser feito seja ruim, e sim porque ainda não chegou o tempo certo. É preciso ter a inteligência da percepção verdadeira para se enxergar esse ponto. Outra coisa é a ordem. Ela também é muitíssimo importante. Às vezes, aquilo que precisava ter sucesso, que deveria tomar determinada forma, não corre bem, acaba falhando. Nessas horas, corrigindo-se a ordem, tudo se engrena. Por isso, conseguir descobrir rapidamente a causa significa ter inteligência da percepção verdadeira. Esta inteligência também tem um grande significado, ou melhor, ela exerce influência nas coisas. Portanto, a pessoa que a possui consegue perceber. O exemplo mais fácil de se entender é o que se segue. Quando ministramos jorei e não se sabe por que a pessoa não melhora, ao avaliarmos a causa, descobrimos diversos motivos, como erro de cálculo, ordem errada e etc. Portanto, a ordem deve estar de acordo com a lógica. Esse fato é algo racional. Por isso, no caso do doente, se ainda há pessoas que são contra ou quando o pensamento delas é demasiadamente diferente, o restabelecimento não será bom. E no tocante a isso, também existe uma causa, qual seja, enquanto o doente não tiver compreensão, ele pode duvidar. Se opuser ao jorei e tentar recebê-lo a título de experiência, Deus perdoa. Isso é lógico. Entretanto, se depois de ouvir suficientemente a respeito da Igreja e ler os meus ensinamentos, há até quem se converta à fé, ainda age com um pensamento em desacordo com ela. Então, a cura torna-se difícil. Não ocorre como desejamos. Em relação a isso, há uma lógica perfeitamente racional. Por isso, muitas vezes, a pessoa que duvida restabelece-se rapidamente, enquanto que quem acredita mais custa melhorar, por causa desse motivo. Quem nada sabe, mesmo duvidando, é naturalmente perdoado. E isto está em conformidade com a lógica. Entretanto, se a pessoa ainda duvida, apesar de lhe ter sido mostrada a realidade, não obterá o restabelecimento como deseja. Analisando bem esses casos, vemos que eles estão adequados à lógica. Descobrir rapidamente a lógica que esteja conforme significa possuir a inteligência da percepção verdadeira. Significa que houve reflexo no espelho da alma. Portanto, quando o espelho fica embaçado, o reflexo perde a nitidez. Por isso,
Polindo o espelho constantemente, este reflete claramente e consegue-se descobrir tudo rapidamente. Na realidade, aqui verificam-se pontos extremamente importantes, que muitas vezes são menosprezados. E, quando a inteligência da percepção verdadeira se manifesta, de certa forma, a pessoa torna-se iluminada. O grande iluminado é o mais eminente. Sakyamuni disse: transforma em Bosatsu quem adquirir a percepção verdadeira. Shokaku. Quem possui a percepção verdadeira é Bosatsu, e aquele que possui grande iluminação é Nyorai. E isso quer dizer que a percepção é de fato a inteligência. Assim, existem pessoas que percebem e que são rápidas em descobrir as coisas, porque são iluminadas. E quem é iluminado tem pouca mácula espiritual. E para diminuir as máculas da alma, o melhor é ler bastante os ensinamentos. Por isso, na leitura dos mesmos, o que antes a pessoa não entendia, ao lê-los novamente, depois de algum tempo, muitas vezes desperta, dizendo: aqui está, existe cada coisa tão boa, ou está tão claro, como é que eu não conseguia entender? Isso acontece porque na leitura anterior o espírito estava maculado, e à medida que as máculas vão sendo eliminadas, a compreensão vai melhorando. É por esse motivo que isso ocorre. Yoshie Shu, número 29, 5 de dezembro de 1953. Ensinamento: quem não tem inteligência é infeliz. Meishu-sama. Em geral, a felicidade ou infelicidade do ser humano dependem da sua inteligência. Ele se torna infeliz porque não é inteligente. O menos inteligente é o homem mau. Isso porque ele pensa que, com más ações, será bem-sucedido e feliz. Isso ocorre por causa dessa ilusão. Ele é tão pouco inteligente que não percebe que, praticando más ações, caminhará para a autodestruição. Por isso, acho que quem as pratica não é nada inteligente. Assim sendo, o fato de ser ilustre ou não, de renome ou não, não tem muito a ver. O que importa é a felicidade. Não significa que a pessoa se torna feliz porque obteve fama. E mesmo a pessoa não sendo inteligente, o conceito de falta de inteligência apresenta vários níveis. Existem as que não são nem um pouco inteligentes e as que o são relativamente. As pessoas atualmente bem-sucedidas ou as famosas, embora sejam menos ignorantes, não se pode dizer que sejam inteligentes. Yoshie Shu, número 11, 26 de junho de 1952. Ensinamento: cultivar uma inteligência que consiga descobrir o ponto vital. Meishu-sama. Isso é uma coisa que até mesmo os senhores talvez já vivenciaram. Descobrir o ponto vital é a condição essencial da nossa vida. Por isso, a política, a economia e as relações exteriores, atualmente, por estarem fora do ponto vital, têm cometido muitas tolices. Sempre fico sabendo pelo jornal e pelo rádio. Muitos políticos ficam debatendo sobre diversos assuntos, diariamente, mas estão fora do ponto vital. Seja como for, pessoas ilustres, reunidas em grande número,
ficam confabulando sobre os fatos, alheias ao ponto vital. Por isso, não surgem boas ideias. Isso acontece não porque não sejam inteligentes, mas é que o são superficialmente. Como o conteúdo da inteligência é ruim, discutem muito só o aspecto exterior das coisas, e não existe quem discuta o ponto central. Sem dúvida alguma, eles não entendem o significado da cultura sul. Portanto, o ser humano precisa criar uma inteligência tal que o permita conseguir descobrir o ponto vital. A fé também é um treino para isso. A Igreja Messiânica Mundial é a cultura do Sul. Por isso, a base é salvar com o objetivo principal de despertar a compreensão nas pessoas que não possuem. Seria maravilhoso se observássemos as coisas e agíssemos baseados nessa inteligência. Isso é dificílimo, mas se pelo menos conseguirem entender de imediato o ponto mais próximo do ponto vital, está ótimo. Myoshe-shu, número 24, 5 de julho de 1953. Se você quer saber mais sobre a inteligência da percepção verdadeira, no nosso site www.serdesperto.org, você poderá adquirir o curso superior livre, onde terá acesso às aulas sobre a inteligência e muitos outros baseados nos ensinamentos do grande mestre Mokichi Okada. Também terá acesso a estes e outros milhares de ensinamentos, muitos raros e outros ainda inéditos no Brasil, traduzidos pela nossa equipe diretamente do japonês. Lembre-se de deixar o like e compartilhar.